Olá, meu nome é Ribson, sou estudante da Universidade Federal Rural de Pernambuco, do curso Licenciatura em Pedagogia EAD. Hoje vou apresentar um trabalho que foi solicitado pela professora Ana Paula, que tem como tema a Lei 10.639 de 2003, Desafios e Possibilidades de Trabalhos na Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Bom, os pontos que trataremos nesse trabalho é a Lei 10.369 de 2000/2003, né? No segundo momento, a gente vai discutir porque, embora exista essa lei, percebemos que na sociedade existe o desconhecimento e resistência à discussão das relações étnico-raciais no cotidiano escolar. E no momento 3 a gente vai perceber como que eu posso utilizar a lei e esse desconhecimento e a resistência e levá-lo para a sala de aula desde a educação infantil, para que a gente possa formar cidadãos mais críticos e que reconheçam a pluralidade e a diversidade das raças existentes. A Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, né, no seu artigo 26, ela estabelece que no ensino fundamental médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira. Né? É o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, como a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatar assim a contribuição desse povo negro nas áreas social, econômica e política pertinente à história do Brasil. Né? E esses conteúdos devem estar atrelados ao currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística, literatura e histórias brasileiras. Bom, mas nem sempre isso acontece. Embora existam as leis, a gente saiba que passamos por um momento muito duro de escravidão no Brasil, né? Passado tantos anos depois da abolição da escravatura, nós ainda sofremos com processos discriminatórios e preconceituosos e de racismo. Com isso, a gente percebe ainda que existe o desconhecimento por parte da sociedade dessa lei, né, que obriga as escolas a abordarem os temas afro-brasileiros, de como é que a cultura negra influenciou na sociedade, e a gente tem resistência de abordagem dentro da sala de aula. Um exemplo disso foi a matéria da Carta Capital, né, de 2008, onde uma professora foi denunciada por exibir um filme que tratava sobre a cultura negra em sala de aula. E aí o pai denunciou, né? Mas a professora, bastante eloquente, né? E sabendo da existência dessa lei, dessa obrigatoriedade desse ensino, ela diz que refletir sobre a cultura negra no espaço escolar possibilita que esses sujeitos sociais não se evadam da escola, porque muitas vezes, como a gente vê, a gente está acostumado com a cultura branca europeia, né? Que rico, de uma pele branca, um cabelo liso, e aí quando a gente se depara com a diversidade das pessoas que compõem o ambiente escolar e a gente começa a apontar, essas pessoas começam a sofrer racismo e muitas vezes elas se evadem da escola, né? Então, isso perpassa inclusive esse desconhecimento pela própria família. A família não conhece a lei, as famílias não reconhecem a raça negra e por isso essa resistência a estudar a temática, porque pode influenciar, por exemplo, principalmente a seguir uma religião afrodescendente, que é praticamente não aceitável por parte da maioria dos familiares. Bom, e aí para fazer esse paralelo, né, como é que eu posso trazer essa abordagem partindo desses pontos que eu já falei? A gente tem, né, no YouTube o canal da TV Futura, que ele traz aí alguns livros animados, né? E aí, como hoje eu vou trazer para vocês esse capítulo aí, né, os livros animados 2,
onde ele traz duas histórias super bacanas, que é Doce Princesa Negra e o Super-Herói e a Fralda. Bom, nesse Doce Princesa Negra, a principal personagem é a Molobak, né? E o enredo traz referências a instantes da vida da menina e exalta o personagem, valorizando os aspectos de sua beleza, sobretudo no que se refere ao corpo, na relação com a ideia de uma princesa africana. E isso é extremamente importante porque a gente é acostumado, né, com figuras masculinas, como um rei e um rei branco que vive no seu castelo com uma coroa de ouro. E a gente sabe que se a gente for para a África e para a Ásia, a gente começa a encontrar coroas diferentes, não coroas feitas apenas de ouro, né? Mas coroas de tecidos que cobrem a cabeça. E isso é extremamente importante. Além disso, esse episódio traz uma mulher negra, mostrando que tanto meninos quanto meninas podem estudar e podem também reconhecer as princesas, né? Uma mulher negra também pode ser princesa nesse contexto. A segunda história é o super-herói e a fralda, né? Tem como personagem principal a Luciana, que é uma personagem negra, e tem um personagem que ficava rindo dela, porque ela andava sempre com uma fralda. Até que um dia João tinha um boneco, né, e deixa cair o seu boneco. João sempre vivia rindo dessa fralda de Luciana. Então, quando cai o boneco se suja e aí Luciana cede a sua fralda para que ele possa enxugar esse boneco. E aí é que é interessante, né? Esse essa história ela traz consigo a identidade racial. Quando a gente olha para a personagem, a gente consegue identificar as características, né, de uma pessoa negra, mas além disso, mostra que devemos resistir às individualidades das pessoas, devemos respeitar a individualidade das pessoas e que a gente deve promover o respeito, né, sempre olhando para o outro como algo como igual a gente, onde a gente pode ajudá-lo em qualquer momento de necessidade, sem olhar para as diferenças. Bom, e como considerações finais, a gente ainda precisa avançar bastante para essa discussão dentro da sala de aula, né? Tanto para o E aí a gente coloca o quê? Que a gente precisa propor espaço de discussão nos diversos segmentos da sociedade e sobretudo no campo escolar, porque a escola ainda é um local que discrimina, que segrega, né, que perpetua o preconceito. E também é possível perceber que existe a necessidade de uma formação continuada, né, para que os professores, gestores, coordenadores, secretários e toda a comunidade escolar, incluindo a família, conheçam e reflitam sobre a Lei 10.639/03, né? E na sala de aula, para que esse professor possa dar o conteúdo, né, sobre as relações étnico-raciais a partir da história afrodescendente, é preciso que o professor conheça o tema e planeje da melhor forma possível, mostrando assim a capacidade dos alunos de refletirem sobre determinadas situações. Com isso, devemos dar para os alunos a lição de resistir sempre, né? E digamos que não a toda forma de opressão, preconceito e discriminação. Obrigado.